Bom, como eu já havia dito no canal aqui, esse esse trabalho ele é um estudo particular que tem a pretensão de virar um livro, né? E como eu finalmente acredito ter concluído a versão final do primeiro capítulo desse livro, eu trago aqui em primeira mão para vocês a leitura particular desse primeiro capítulo, certo? Gostaria de compartilhar então com vocês. Bom, sem mais, vamos logo à leitura do referido capítulo. Gênesis capítulo 1. Logo nas primeiras páginas da Bíblia, uma aparente contradição salta aos olhos. Dois relatos distintos parecem divergir acerca do mesmo episódio, a origem de Adão e seu mundo. E eu digo aparente porque de fato talvez não haja qualquer divergência narrativa nos textos, e sim uma compreensão, a meu ver, completamente equivocada do que temos entendido como Adão e seu mundo. Iniciemos com as duas passagens diretamente relacionadas a Adão em ambas as narrativas, Gênesis 1:26 e 2:7. Gênesis 1:26 diz o seguinte: E disse: Elohim, façamos Adão assim como nós, a nossa maneira domine ele sobre os peixes do mar, as aves dos céus e tudo que se move ou rasteja sobre a Eretz. E fez Elohim Adão, assim como ele. Na forma de Elohim os fez, macho e fêmea. E os declarou poderosos, recomendando que se multiplicassem e sujeitassem a Eretz. E ordenou que, assim como lhes fora dada a erva, os frutos e as sementes para mantimento, aos demais animais a erva sirva de mantimento. Provavelmente à primeira vista você já tenha percebido a diferença em relação às traduções que se vê por aí. Talvez também tenha notado a maneira peculiar como pontuei os versos e deliberadamente me privei de traduzir o substantivo Elohim num primeiro momento. O hebraico em que os textos foram escritos não possuía sinais gramaticais como pontos, vírgulas, letras maiúsculas e minúsculas, aliás, sequer possuía vogais. Então os tradutores os pontuam de acordo com o sentido que desejam dar a eles. Logo, não estou aqui fazendo nada que eles também não façam, e a pontuação muda tudo. Quanto a Elohim, há os que afirmam tratar-se do nome próprio de uma divindade específica, e aqueles que insistem na tese do plural majestático, a ser entendido no singular com base no verbo em terceira pessoa do singular. Ambas as alegações não se sustentam nem mesmo nas duas narrativas em questão. O próprio verso 26 aqui já derruba a justificativa do verbo, visto que apresenta Elohim simultaneamente conjugado entre o singular disse, como nas passagens que o antecedem, e o plural façamos. Não importa o malabarismo exegético e hermenêutico que se faça, não há no próprio texto uma base sólida para sustentar a tese do plural majestático, justificado no verbo singular, e recorrer-se-á a uma inferência externa para explicar o plural façamos. Os defensores do singular geralmente recorrem a uma hipotética corte celestial, o que não encontra sustentação interna no texto, ou a suposta trindade divina, o que é um total descompromisso com qualquer seriedade teológica. Ora, se vamos recorrer a esse recurso, por que não inferir um sujeito oculto no texto para os verbos no singular e adotar uma das várias traduções possíveis para Elohim enquanto substantivo plural que não tem a ver com qualquer divindade, como poderes, poderosos, poderosas, juízes, juízas, juízos, governos, governantes, etc.? Veja, alguém disse aos que estavam ouvindo, poderosos, façamos Adão assim como nós, e domine ele sobre os peixes do mar, as aves dos céus, e tudo que vive na Eretz. Repare no que aconteceu. A suposta divindade desaparece, e um conselho de poderosos entra em cena, presidido pelo protagonista que sugere fazer de Adão um deles, mas para dominar sobre os animais e torná-los vegetarianos, assim como foi ordenado a ele próprio.
Estamos sob o fio da navalha de Occam aqui, na qual a presente proposição é de longe a mais econômica em termos de suposições para explicar a passagem e ainda faz da mesma a chave hermenêutica para todo o texto, como veremos a seguir. E se você está atento, também percebeu que Adão não é um personagem mitológico criado do zero, mas uma pessoa real na qual o referido conselho tem particular interesse e para quem o protagonista tem um plano como parte do empreendimento que estão tramando. Lembra da intervenção do sumo sacerdote Caiafás no conselho do Sinédrio a respeito de Jesus em João 11:50? Onde, tomando a palavra, ele sugere que pode ser conveniente que um homem morra para que se salve uma nação? Tal como Jesus lá, Adão aqui está prestes a ser usado como boi de piranha nas mãos de uma classe dominante da época. E não apenas Adão, mas Adão, sua mulher Xavá e o povo da Adamá. Por isso o plural poderosos, referente a Adão. Voltemos um verso no texto, o verso 25 do primeiro capítulo, e veja um detalhe interessante que não tem como ser notado por quem nunca leu no hebraico, mas que provavelmente também nunca despertou a atenção dos exegetas que jamais consideraram a hipótese de Elohim como um mero substantivo material de natureza prosaica, sem qualquer conexão com alguma divindade cosmogônica. Leia comigo Gênesis 1:25. Fez poderosas as formas de vida da Eretz, conforme a sua espécie, e a comunidade do réptil da Adamá. A expressão haremes, traduzida nas Bíblias como todo o, expressa a ideia de totalidade, de onde tiro a tradução comunidade. Já expliquei a peculiaridade da tradução aqui adotada, mas o que estou chamando a sua atenção aqui é para as duas terras claramente distintas no texto: a Eretz dos poderes Elohim e a Adamá de Adão, enquanto comunidade do réptil, a famigerada serpente do Éden, a qual provavelmente não apenas estava presente nesse conselho, mas teria sido a autora da proto-escrita que originou o que veio a ser os 4 primeiros capítulos do Gênesis. Agora vamos à segunda passagem diretamente relacionada à origem de Adão. Gênesis 2:7. Então ordenou Yahvé Elohim o Adão da Adamá, inspirando em suas narinas o fôlego da vida, e Adão foi feito Nefesh Shayah, entre parênteses, alma vivente. Primeira observação aqui. Os dois substantivos conjugados, Yahvé, Elohim. Se realmente percebessem as implicações semânticas de sua hermenêutica, os que advogam Yahvé e Elohim como nomes de divindades cosmogônicas teriam sérias dificuldades para explicar como ambos podem estar simultaneamente conjugados a um verbo no singular aqui, formando uma única pessoa como agente direto sobre a vida de Adão. Da mesma forma, os que insistem em tratar-se apenas de nomes distintos para uma única divindade precisam explicar por que o texto usa os dois juntos aqui. Do que se trataria, então? Seria um nome e sobrenome? O fato é que não há divindade personal alguma agindo no texto. Elohim é apenas o plural de El, que obviamente também não é uma divindade personificada, mas apenas o singular de Elohim com os mesmos significados, isto é, poder, poderoso, poderosa, juízo, juiz, juíza, governo, governante, etc. Yahvé, por sua vez, era um título messiânico para os adamitas, assim como Cristo era um título messiânico para os judeus que seguiram Jesus na época. Expressões que designam uma cerimônia pública na qual alguém era apresentado ao povo como rei, sacerdote ou qualquer coisa do tipo. É como o Yahvé em questão foi apresentado em Adamá, o eleito entre os poderes que veio para empoderar aquela comunidade vegetariana na conquista dos céus, onde os poderes estavam instalados. E aqui é necessário esclarecer o que eram os céus no contexto das narrativas bíblicas, o que nos remete ao segundo dia de Elohim no primeiro capítulo. Jerônimo traduziu araquia para o latim como firmamento.
João Ferreira Almeida, para o português como expansão. Muitos exegetas interpretam como uma cúpula rígida de metal, já que no contexto bíblico o termo é associado ao ofício do ferreiro expandindo uma chapa de metal. Tal interpretação pressupõe que todas as pessoas daquela época eram estúpidas, uma vez que não havia ninguém com senso crítico suficiente para se questionar como seria possível transitar entre os territórios dentro das diversas hierarquias, sendo elas sólidas como metal. Pense um pouco, estaria o cara fazendo um exercício intelectual gigantesco para explicar o céu e não se daria conta do absurdo? Uma coisa são os terraplanistas modernos falando em um único domo rígido sobre o planeta para uma massa de pessoas cuja maioria vai passar a vida sem sequer sair do país onde vivem. Mas outra coisa muito diferente seria convencer os transeuntes que cruzavam as fronteiras dos povos vizinhos à época de que as nações estavam separadas por cúpulas sólidas, quando não era necessário abrir nenhuma porta para isso. Acontece que não eram sólidas e muito menos eram de metal. A natureza da hierarquia está implícita no próprio texto. Mais uma vez, é um problema de tradução e pontuação, bem como de exegese e hermenêutica. Gênesis 1, 1 ao 8. Quando principiou o criar poderes, os céus e a terra estava deserta e desolada. A treva cobria o abismo e o vento dos poderes soprava as águas. E ordenou poderes para estar à luz, e a luz esteve. E viu-se poderes, a luz que era boa e a treva da qual foi separada. E aos poderes se chamou a luz dia e a treva noite. Escureceu e tornou a clarear o primeiro dia. E ordenou poderes para estar a expansão entre as águas acima e abaixo dela. A expansão chamou os céus. Escureceu e tornou a clarear o segundo dia. Você consegue identificar o agente da criação aqui? Não farei nenhum suspense. O agente é o vento. Primeiro, tudo é treva. É o poder da tempestade primordial, da qual todos se escondem. Por isso, a terra está deserta e desolada. O autor não está preocupado com a origem da matéria, mas com a constituição política e teocrática das nações ao seu redor. Então vem o primeiro relâmpago, clareando o mundo por um breve instante, em meio à tempestade noturna, e percebe-se que a luz é boa, e separa-se os dois poderes, a luz e a treva, aos quais respectivamente se chama dia e noite. Então o vento, soprando, começa a formar bolhas pressurizadas em meio às águas da tempestade, criando um espaço interno isolado, que são as raquias nacionais chamadas céus, nas quais o ar, enquanto fôlego de vida, mantém todas as criaturas. Minúsculas bolhas de ar se expandem em meio às águas torrenciais da mítica tempestade noturna primordial, formando as imaginadas cúpulas celestes regionais que originarão suas respectivas teocracias internas. Nós hoje sabemos que o ar é um composto de gases formados pelas reações químicas do ambiente planetário, e que o vento é o resultado das variações de umidade, pressão e temperaturas. Mas para aqueles povos, num tempo de absoluta ignorância científica, o vento era uma coisa mágica. Por isso, ele é tratado como, entre aspas, o Deus da criação. É dele e por ele que são constituídas as raquias, mantendo as águas da tempestade do lado de fora. É a partir dele que se constituem os poderes nacionais entre os povos. Para o escriba, ele não é um mero fenômeno da natureza, mas a sua força consciente, que se agita e fica violenta quando enfurecido, como nos 2 primeiros dias do Gênesis, e sussurra na forma de uma brisa quando está satisfeito. O ar é o ecúmeno teocrático da união nacional. E é aqui que entramos em Gênesis 2:7.
Lembra Jesus dizendo que o que sai da boca procede do coração e é o que contamina o homem, em Mateus 15:18? Ele falava justamente da corrupção do ecúmeno, mediante as más conversações que influenciam a comunidade. Algo que hoje em sociologia chamamos de tradição e herança cultural. No entanto, diferentemente de nós que entendemos que o fenômeno se dá de forma psicossocial, para eles era um processo físico que tinha a ver com a forma como eles acreditavam que funcionava a comunicação. Para um nativo da Adamá, como provavelmente para todos os povos vizinhos, o ar que constituía a raquia, além de manter a respiração, poderia ressoar na cabeça de alguém eleito pelo céu para guiar o povo, formando palavras e trazendo mensagens a serem transmitidas e compartilhadas. E alguém a falar estaria soprando de volta o ar que recebeu do céu ou de alguma pessoa. Esse ar entraria pelas narinas de quem ouve para se converter em som nos ouvidos. Era assim que eles concebiam o processo da comunicação. Percebe como eles viviam num mundo realmente mágico? A raquia céu não era apenas feita de ar, mas de palavras e moldada pela comunicação popular cotidiana, constituindo a palavra divina impregnada no vento. Entende agora o que significa Jesus ser apresentado como o Verbo encarnado no Evangelho de João? E Adam da Adamá ser feito Nefesh Shayá, entre parênteses, alma vivente, ao ser inspirado Yahvé Elohim? Conquistar os céus nesse contexto significava colonizar culturalmente os povos vizinhos e reformar suas teocracias por meio delas impor um modo de vida a todos que respiram sob eles, transformando o interior de cada um mediante a ação do Verbo vento. Era assim que eles foram convencidos pelo Yahvé Elohim que poderiam tornar tudo vegetariano na Eretz, a terra dos poderes, entre aspas, veganizando politicamente o ar que a todos envolve como, entre aspas, Deus. O texto é um manifesto político-teocrático com vistas a universalizar as diversas teocracias locais numa única essência, por meio da concepção de uma natureza comum às suas respectivas, entre aspas, divindades. E essa natureza é o vento que constitui as raquias. Bom, então, esse é o que eu julgo concluído o primeiro capítulo do meu livro que estou apresentando aqui para vocês. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, espero que comentem e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!